Maracanã. Vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não existe pedaço de terra mais importante para o futebol brasileiro. Não existe metro quadrado mais relevante para a nossa relação com a bola. Nenhum canto ou recanto deste país nos sintetiza tanto como o Maracanã. Nossa casa, um estádio místico onde brilharam os maiores craques dos gramados e de fora dele. O estádio jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, o popular Maraca, é um estádio de futebol localizado no Rio de Janeiro e inaugurado em 1950, tendo sido utilizado na Copa do Mundo de Futebol daquele ano. O projeto para a construção do estádio era para 155.250 pessoas. No total, a área coberta do estádio atingiria 150 mil metros quadrados, com altura total de 24 metros. As obras iniciaram-se em 2 de agosto de 1948. Apesar de ter entrado em uso em 1950, só foram finalizadas 15 anos depois. Sua inauguração deu-se com a realização de uma partida de futebol amistosa entre seleções do Rio de Janeiro e São Paulo, no dia 16 de junho de 1950, vencida pelos paulistas por 3-1. O estádio foi construído principalmente para a Copa do Mundo de 1950. Abrigou 8 jogos da competição e a primeira partida oficial do estádio foi a vitória do Brasil sobre o México por 4-0. Bom, falar do Maracanã sem lembrar da final da Copa do Mundo de 1950 é impossível. Foi um dos maiores públicos que o Maracanã recebeu, tinham mais de 200 mil pessoas, que tinha uma expectativa muito grande. Toda a cidade, todo o país estavam envolvidos ali, que o Brasil seria o campeão mundial. Era a Copa do Mundo que voltava depois da Segunda Guerra Mundial. Foi na final da Copa de 50 que o estádio sentiu seu primeiro e maior silêncio até hoje, o Maracanazo, como foi chamado o vazio que se ouvia após a derrota do Brasil para o Uruguai. Marcou para sempre a história do futebol brasileiro. Alguns jogadores já discutiam o bicho que receberiam por serem campeões mundiais. Isso tudo, é claro, que mexeu com os brios dos uruguaios. O treinador da seleção uruguaia pegou todas aquelas informações e colou no vestiário e falou para os jogadores: olha, os nossos adversários já estão comemorando que são campeões mundiais. E o resultado, todos vocês já sabem o que aconteceu. O Maracanã foi palco de grandes momentos do futebol brasileiro e mundial, como o 1000º gol de Pelé, finais de Campeonato Brasileiro, Carioca, Taça Libertadores da América e do primeiro Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, além de competições internacionais e partidas da seleção brasileira. Atenção Brasil, atenção mundo, Pelé correu, chutou e gol! Eu tive o prazer de jogar fora, né, de jogar na Itália, de jogar na Suíça, de jogar na Arábia. E mesmo estando lá, o sonho de todos os jogadores lá de fora é jogar no Maracanã, sabe? É uma magia que existe ali dentro, né? É uma emoção, uma energia muito forte que existe dentro do Maracanã, que eu, graças a Deus, eu tive o privilégio e o prazer de poder sentir isso dentro do campo, né? Jogando lá, sentindo a energia dos torcedores, sentindo a energia do futebol em si ali. Partiu de Jair, solta a bomba por baixo, gol! É do Flamengo! De Jair! Na década de 90, tivemos muitos acontecimentos marcantes e uma tragédia que abalou o Maracanã e o Brasil. Em 1992, final do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Botafogo, uma parte da grade da arquibancada cedeu entre os torcedores. Foram registradas 4 vítimas fatais. Foi chegando o rubro-negro, e a do Botafogo cada vez mais o cordão de isolamento ficando no cantinho. Então aquilo ali eu já estava meio incomodado. Quando eu fui ver, já parecia que era torcedor só do Flamengo e uma fileirinha de torcida do Botafogo. Os torcedores começaram a ir chegando e eles foram ficando junto à grade de proteção. Aquela grade
não suportou e várias pessoas caíram, muita gente ferida, as pessoas caíram em cima de outras que estavam nas cadeiras, então foi uma coisa muito triste, tinha gente com costela quebrada porque caiu em cima de cadeiras. Na época eu achei um desrespeito continuar, porque era assim, os times entrando em campo e helicóptero baixando para pegar os corpos. Coisa surreal. Depois, quando eu cheguei à minha casa, eu soube que um colega do condomínio também tinha morrido, era uma das vítimas. Aí foi pior ainda, né, um menino de 16, 17 anos na época. E foi muito triste, uma mancha no Maracanã. Hoje eu compreendo que também se suspendessem a partida, poderia ter uma tragédia muito maior. Depois de uma ampla reforma ocorrida em 99, visando a realização do Mundial de Clubes, o Maracanã teve sua capacidade reduzida para 103.022 pessoas. Por causa das mudanças, ele deixou de ser o maior do mundo, sendo capaz de receber menos torcedores do que o Azteca, no México. Após diversas obras de modernização, a capacidade do estádio é de 78.838 espectadores, sendo o maior estádio do Brasil. O que eu lamento hoje do Maracanã, se há uma coisa que eu lamente aqui, é que cabem 70 e poucas mil pessoas. E eu já narrei jogo com mais de 100 mil, e eu já vim a jogo como torcedor com mais de 100 mil. Aquela coisa do maior do mundo se perdeu. Se você perguntar, você sente saudade do Maracanã antigo? Sim. Você está satisfeito com o Maracanã novo? Sim, estou satisfeito, é mais confortável. Evidentemente você tem lembranças, memórias, histórias do Maracanã antigo que você nunca mais vai esquecer. Você acaba tendo uma certa saudade daquela época, mas é uma época diferente na nossa vida. O Maracanã, apesar de modificado, mais luxuoso, mantém aquele charme. Tanto que dentro do Brasil, nenhuma praça de esportes construída para a Copa do Mundo tem tanto charme como esse Maracanã que você conhece hoje. Ao longo do tempo, no entanto, o estádio passou a assumir caráter de espaço multiuso ao receber outros eventos, como espetáculos e partidas de outros esportes, como o voleibol. Foi bem emocionante, primeiro porque foi a primeira vez que isso aconteceu num grande estádio, recorde de público, Brasil, Rússia, o melhor vôlei do momento. E o Brasil fez bonito, né? Ganhou, choveu, e vôlei com chuva não combina, mas deu tudo certo. O Maracanã já recebeu pelo menos 3 grandes eventos de outros esportes, se não o futebol. O primeiro deles aconteceu em 1951. Trata-se da grande luta entre o japonês Masahiko Kimura, o campeão mundial e considerado o grande judoca do planeta, e Hélio Gracie, o maior nome do jiu-jitsu e da luta livre do Brasil. Em 1952, a equipe americana de basquetebol Harlem Globetrotters se apresentou no estádio. Em 83, o terceiro grande momento foi um desafio de vôlei, uma partida histórica entre a seleção brasileira masculina e a seleção soviética, campeã olímpica e mundial da época, que detém até hoje o recorde de público numa partida de vôlei a céu aberto, com quase 96 mil pagantes. Fizeram uma quadra, né, no meio do campo, colocaram cadeiras em volta, assim, no gramado, e venderam também a arquibancada, as cadeiras que já existiam no Maracanã. Parecia um formigueiro. E o Brasil com Bernard, com Bernardinho, foi um espetáculo. Ou Jornada nas Estrelas, porque ali ficou mais fácil, né? No Maracanãzinho, às vezes batia no teto. Mas lá a Jornada nas Estrelas foi realmente Jornada nas Estrelas, né? E a cada Jornada nas Estrelas era um gol do Zico, um gol do Garrincha no Maracanã. Vai sair o Jornada do Bernard. Partiu bonito. Dos grandes eventos que ocorreram no Maracanã, alguns deles entraram para a história, como a chegada do Papai Noel. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Quando começa o show, em menos de 5 minutos o campo ficava todo cheio de personagem. Era um pedaço de circo ali, era outro pedaço de circo do outro lado. Em cada canto tinha um evento diferente um do outro. Nós, como adultos, ficávamos arrepiados de ver o evento. Agora você imagine como é que ficava uma criança quando via tudo aquilo ali. Acreditei em Papai Noel até os 7 anos, então eu fui muito ao Maracanã ver Papai Noel e depois, mesmo crescido, os primos menores, os tios, e eu pedia para ir. E é muito emocionante. Pena que as crianças de hoje não tenham mais não possam sentir essa emoção de ver o Papai Noel chegando de helicóptero, todo mundo com bandeirinha vermelha e branca. Um show que fez o Maracanã tremer e levantar poeira foi de Ivete Sangalo, no dia 16 de dezembro de 2006,
onde reuniu aproximadamente 50 mil pessoas para a gravação do CD e DVD. A festa começa antes, né? Bem antes do show começar. E lá dentro é uma coisa emocionante. Eu já conhecia o Maracanã, porque eu trabalhei lá, todos os buracos do Maracanã eu conhecia. Mas assistir um show do Gramado é também fantástico. E ela deu um showzaço. Muitos outros shows fizeram história no Maracanã, como o espetáculo do cantor Frank Sinatra, em 1980, e a banda de rock Kiss, em 83. Tina Turner, em 88, foi registrado no Guinness Book como recorde mundial de público pagante de um artista no estádio. Mais de 188 mil pessoas lotaram o Maracanã para o show, que foi transmitido ao vivo para todo mundo. Mas não foi só de shows que fizeram o Maracanã um local inesquecível. Também tivemos as missas do Papa João Paulo II em 1980 e em 97. Foi um dos locais de competição dos Jogos Pan-Americanos de 2007, recebendo futebol, as cerimônias de abertura e encerramento, e sediará as competições e cerimônias das Olimpíadas de 2016, que serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Foi também o palco da partida final da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014. Olha o gol! 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 O Maracanã foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, que foi realizada no Brasil. O estádio recebeu 7 jogos, incluindo a final do evento. Tornou-se então o segundo estádio do mundo a receber 2 finais de Copa. A Alemanha conquista a Copa do Mundo. A conclusão das obras com a colocação das cadeiras em todo o nível inferior, conhecida como Antiga Geral, provocou uma mudança na identidade popular do estádio. Muito foi questionado sobre essas obras, a mudança do antigo Maracanã para o novo e o que isso veio acarretar. Tive essa oportunidade de conhecer o Maracanã pequeno e depois assistindo os jogos do campeonato e posteriormente tendo a felicidade de ter seguido uma carreira não só da educação física como de arbitragem de futebol e ter podido participar de grandes eventos, grandes jogos no Maracanã. Mas o Maracanã verdadeiro, o Maracanã do povo, o Maracanã da geral, das cadeiras, da arquibancada, onde não havia divisão, onde as torcidas entravam pela mesma rampa, uma ia para a esquerda, outra ia para a direita. Eu vim a primeira vez ao Maracanã, o Maracanã de concreto, o Maracanã que tinha as cadeiras azuis, a geral de cimento e a arquibancada de concreto. Passei por um Maracanã com cadeiras já na parte superior e hoje temos o novo Maracanã. Eu particularmente gosto dos 3, eu não sou um saudosista, eu acho que o estádio se modernizou. Hoje, me permita, não é mais o Maracanã. O Maracanã verdadeiro foi destruído. Em nome de quê, para quê, não sei, porque o povo ficou sem o Maracanã. O povo ficou sem a sua alegria, sem as suas tardes de domingo felizes. Eu era da geral, eu era daquele cara que tomava mijo nas costas, nego xingava a gente xingava o juiz ali, quase que pegava nos pescoços do jogador. E agora ele ficou muito isolado, cara, tá muito elitizado o futebol, e o futebol não é elitizado, o futebol é galera. Qualquer lugar do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, membro de municípios próximos, você chega ao Maracanã com muito mais facilidade do que outros estádios. Você vem da Zona Sul, vem da Zona Norte, vem da Zona Oeste, ele é muito central e ele facilita também o escoamento do tráfego no final da partida. O Museu do Estádio, conhecido como Museu do Futebol, foi inaugurado em 2006 e conta a história do Maracanã, do futebol do Rio de Janeiro e da Seleção Brasileira de Futebol. Lá, é possível se encontrar a bola do gol 1000 de Pelé, uniformes da seleção e fotos dos campeões mundiais. O tempo consagrou o Maracanã durante 40 anos. Ele foi o palco onde brilharam os maiores craques do futebol brasileiro. Pelé, Garrincha, Roberto Dinamite, Zico e Romário ajudaram a transformar o estádio em um templo sagrado para quem estava dentro ou fora de campo, deixando suas marcas na calçada da fama. O Maracanã em si é a verdadeira lenda viva. Não vai existir outra igual, não vai existir outro estádio para poder contar histórias que o Maracanã tem para contar, né? Através de um poeta, através de uma música.
traição. Maracanã, futebol, domingo, traição. Maracanã, futebol, que lindo. Domingo eu vou ver meu time jogar. Tomara que ele saiba ganhar. Se souber vai ser muito bonito ver de alegria o povo sorrindo. Que maravilha essa vida maneira.